Graças a paz. Quero mais uma vez ministrar aos vossos corações. E como eu havia falado, eu vou estar extraindo algumas ministrações de apenas um único versículo. Versículo esse que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Essa já é a terceira ministração e tem mais. É para aí os novos pregadores, vocês possam entender que um versículo dá para vocês extraírem diversas ministrações, diversos temas. E com este versículo que acabei de citar, versículo 10 do capítulo 6 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, já é a terceira e eu vou extrair mais algumas. Mas antes de ministrar, eu quero fazer um pedido. Compartilhe esta ministração para que ela possa chegar a outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas. Não fique só para você. Assista, gostou do conteúdo, espalhe, transmita, porque assim você está anunciando o Evangelho. Dessa forma você está tirando pessoas, literalmente, da porta do inferno e caminhando elas para os céus, para a salvação eterna em Cristo Jesus. Então compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e assim você vai colaborando para que os meus conteúdos da ministração do Evangelho vá a outras pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Você precisa fazer esse compartilhamento, tá bom? Eu agradeço a sua atenção. Eu vou estar lendo aqui de uma forma bem precisa. Vou ler alguns versículos, porque, como falei, um único versículo dá para extrair diversas ministrações. Mas não quero ficar só num versículo isolado e eu vou ler alguns versículos também, tá? Mas a ministração está aqui neste versículo. Diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, veja que diversas ministrações dá para ser extraída apenas em um versículo. Já falei sobre os adúlteros, já ministrei também sobre os sodomitas. Hoje eu vou ministrar sobre os maldizentes. O que é que significa esta palavra maldizentes? Pessoas que se maldizem? Dá a entender, mas não é. O significado desta palavra maldizente quer dizer fofoqueiro, quer dizer, eu fiz aqui algumas escritas, mexeriqueiro, fuxiqueiro, enredador e intrigante. Ou seja, esta palavra maldizente quer dizer fofoqueiro, mexeriqueiro, fuxiqueiro, enredador e intrigante. E tem outras palavras populares que se falam, tagarela, né? Pessoa que fala pelos cotovelos, né? E por aí vai mostrando o significado que seja de cultura, mas no dicionário está mais ou menos nesse contexto que eu acabei de ler, tá? Mexeriqueiro, fuxiqueiro, enredador e intrigante, caluniador. Ou seja, maldizente significa isso. E
Vejamos aqui neste versículo que ele dá o fechamento, a conclusão, que não herdarão o reino de Deus. Todas as pessoas que estão nessa prática, e talvez até você esteja, dentro de uma igreja, em uma comunidade evangélica cristã, e talvez você diga assim: não, eu estou salvo, mas se você tiver esse hábito, isso eu até vou deixar claro, isso é um hábito diabólico. Ou seja, quem vive nessas práticas está sendo um instrumento do diabo, instrumento de Satanás. Pessoa que vive na fofoca, como no ditado popular, falando pelos cotovelos, não se controla. É aquela pessoa que chega e diz: tá vendo fulano, olha, tu não sabe de ciclano, e por aí vai. Ou seja, essa pessoa está sendo instrumento de Satanás. E a Bíblia diz que nenhum maldizente herdará o reino dos céus. Eu vou ler em Tiago para fazer o contexto com este versículo. Tiago, capítulo 1, versículo 19, e você presta atenção no que a palavra vai nos ensinar. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem, e quando a Bíblia aqui fala todo homem, está se referindo a todos os seres humanos. Todo homem seja pronto a ouvir e tardio a falar. Veja aqui que essa parte deste versículo já nos mostra uma clareza, levando o contexto lá de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que diz que nenhum maldizente herdará o reino de Deus. Aí aqui Tiago já vai nos advertir, nos instruir: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio a se irar. Ou seja, pronto a ouvir. As pessoas até ignoram quando uma pessoa é muito calada. Muito calada. Tudo bem que a pessoa fica um pouco diferente do grupo, mas moderado, equilibrado, todo homem precisa ser, todo ser humano precisa ser. E aqui este versículo ele nos mostra que nós precisamos estar pronto a ouvir, ser um bom ouvinte e falar menos. Há um ditado popular que diz: quem fala muito, muito erra. E tem gente que não se controla, fala muito e acaba errando, acaba se tornando um fofoqueiro, um mexeriqueiro. Uma pessoa, como está aqui, que eu falei, intrigante, ela causa intriga. E o tema dessa ministração é esse: muitas coisas você evita que se manter calado, calada. Muitas coisas você evita se manter calado ou calada. Muitas coisas, muitas confusões, muitas intrigas se evita. Existem muitas pessoas que causam muito dano por falar muito. Ou seja, a pessoa precisa cair em si e falar: tem coisas que eu não devo falar, nem é benéfico falar. Então, se não é benéfico, é maléfico. Então, aquilo que é maléfico vai ser prejudicial ao grupo, a pessoas, ou à família, no seio da família. Então, essas advertências, essas instruções nos levam a sermos prudentes até não falar. É isso que acabamos de ler nesse versículo 19 de Tiago, capítulo 1. Todo homem seja pronto a ouvir e tardio a falar.
Provérbios vai também nos ensinar, diz que a nossa língua, ela dá vida, mas também leva à morte. Então, por isso que nós precisamos ter este equilíbrio, esta sabedoria no falar. Por quê? Porque assim que nós venhamos a falar, nós iremos cometer erros. Então, para não cometermos erros, é melhor nós ficarmos prudente, pronto a ouvir e tardio a falar. Vamos ler, depois nós vamos ler em Tiago, mas vamos lá em Provérbios, mas vamos ler em Tiago, capítulo 3. No capítulo 3 de Tiago, versículo 6, a Bíblia diz assim, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ou seja, precisamos entender que a nossa vida precisa ser pautada nos ensinamentos, na instrução da palavra de Deus. Então você que me escuta aqui pelo YouTube, você que me escuta pelo Facebook, entenda que o nosso bondoso e maravilhoso Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus para nos trazer a salvação. Agora não existe essa de uma vez salvo, é salvo para sempre. É salvo para sempre se manter fiel às Escrituras Sagradas. Se nós nos mantermos fiéis às Escrituras Sagradas, aí sim seremos salvos para viver uma vida eterna em Cristo Jesus. E para chegarmos até lá, é necessário a nós estarmos praticando a palavra de Deus. Então, lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, já entendemos que ficarão de fora os maldizentes. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz que todo homem precisa estar pronto a ouvir, tardio a falar. Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz que a língua é como um fogo que inflama. Se lermos mais Tiago, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz que a nossa religião se torna vã. Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz assim, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Ou seja, a religião é neutra, não te salva. Ou seja, você está caminhando nessa religião, mas está se tornando vã. Por quê? Porque a pessoa não está refreando a sua língua. Diz assim mais uma vez o versículo, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua. Ou seja, se a pessoa não refrear, Tiago também diz que tem que ser como um cabrecho. Se não refrear a sua língua, a nossa religião é vã. Ou seja, tudo que nós fazemos se torna vã. Então, eis aí a necessidade de nós vivermos a palavra de Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 21, parte A. Provérbios 18, versículo 21, parte A, diz assim, eu até citei, mas eu vou ler. Diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Parte A. Parte B diz, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Mas eu quero me deter na parte A. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, a nossa língua ela dá vida quando eu abençoo, quando eu falo de forma sábia, quando eu não estou difamando ninguém, quando eu
não estou fofocando de ninguém, eu estou levando vida. Quando eu fofoco de alguém, eu estou levando a morte. Você imagina, tem pessoas que a pessoa olha assim, né, tem maior respeito pela pessoa, né, vê a pessoa com os bons olhos, mas de repente chega uma pessoa próxima e diz assim: fulano, ciclano, é assim, 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 vai difamando, denegrindo a imagem da pessoa. E a pessoa começa a olhar com os maus olhos para aquela pessoa. Ou seja, a pessoa foi um instrumento do diabo. E a Bíblia diz que não terá salvação. Não terá salvação as pessoas que são maldizentes. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que me escuta por meio do YouTube e por meio do Facebook, saiba que Deus enviou seu Filho para nos trazer a salvação. Mas para nós sermos salvos e termos a vida eterna com Cristo Jesus, nós precisamos cumprir, obedecer tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras. E assim, eu e você, nós iremos chegar aos céus. Fora das Escrituras Sagradas, a Bíblia diz, Tiago capítulo 3, que a nossa religião é vã. Então não adianta você estar indo a uma igreja, mas você não controla a sua língua, então não tem salvação. Se você é uma fofoqueira, um fofoqueiro, é um maldizente, não terá salvação. Então, reflita nessa administração. Reflita nessa administração. E se você tem esse hábito de falar muito, venha para a Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 19, e esse já fecha. Todo homem esteja pronto a ouvir, tardio a falar. Então, quando dentro, no teu interior, começar desejo de falar muito, você, Tiago diz que é para eu me manter calado e ser um bom ouvinte. E assim, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você herdará a vida eterna. Deus abençoe, fique na paz, no nome de Jesus.